A paz do Senhor, meus irmãos do DINC, mais uma vez estamos aqui para dar a continuidade da aula que fala sobre o Espírito Santo. A nossa irmã Esther, nas duas primeiras aulas, ela falou sobre a importância do Espírito Santo. Ela falou sobre o Espírito Santo no Velho Testamento e ela falou do Espírito Santo no Novo Testamento. Nós vamos dar a continuidade para finalizarmos essa lição que é maravilhosa. Nós poderíamos ficar mais tempo nessa lição, porque falar do Espírito Santo é uma coisa muito maravilhosa para as nossas vidas. Porque o Espírito Santo, para todos nós que sabemos, é a terceira pessoa da Trindade. Então, como a Esther já comentou sobre a importância do Espírito Santo no Velho Testamento, a sua forma de ação, e no Novo Testamento. Agora eu vou dar continuidade ao Espírito Santo e à igreja. No livro de vocês, na página 64, está escrito assim: depois da organização de Israel no Monte Sinai, Jeová desceu para morar e habitar no meio do povo, sendo sua presença localizada no tabernáculo através da nuvem. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu para morar na igreja, como templo, sendo sua presença localizada no corpo coletivo, nos cristãos individualmente. O derramamento do Espírito Santo deu início a uma nova dispensação. Este advento foram os adventos do Espírito, assim como a encarnação foi o advento do Filho. Deus enviou seu Filho. Quando a missão do Filho havia sido cumprida, Ele enviou o Espírito Santo para continuar a sua obra aqui na terra. Então, meus irmãos, a gente entende aqui quando Deus falava com o seu povo, o povo de Israel, era através de uma nuvem. Deus descia no tabernáculo e ali, através da nuvem, Deus falava com o seu povo. Então, essa era a presença de Deus, que ele falava poderosamente no meio do povo de Israel. E com a promessa do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo agora vem morar na igreja, vem habitar na igreja. Que o Espírito Santo ele é a pessoa importantíssima na vida da igreja, porque a igreja sem o Espírito Santo, ela é uma igreja morta, é uma igreja sem vida, é uma igreja que não caminha, porque sem a presença do Espírito Santo, nós não chegamos a lugar nenhum. É tão provado que nós somos guiados por Ele. Nós temos a presença dEle. Nós temos a morada do Espírito Santo dentro das nossas vidas. Então, é bem provável que muitas pessoas acreditam que eles vivam sem essa presença. Mas é impossível viver um cristianismo sem a presença do Espírito Santo. Quando Jesus ele vai ser crucificado, ele vai ser morto, ele conversa com os seus discípulos e fala para eles que eles têm que ficar em Jerusalém, porque eles vão ser revestidos do poder. Aqui, descendo mais um pouquinho na letra A, fala da preparação para a vinda do Espírito Santo. Os discípulos receberam uma ordem para esperar. Está escrito em Atos 1, versículo 4. Os discípulos receberam uma promessa de poder. Está no mesmo capítulo de Atos 4, versículo 8. Os discípulos esperaram unidos em oração no cenáculo e no estudo da palavra de Deus. Meus irmãos, então nós vemos que é indispensável. A leitura da palavra de Deus tem que estar no nosso lado, tem que estar na nossa mente. É necessário nós esperarmos a hora do Espírito Santo. Os discípulos eles estavam desanimados, porque eles não tinham essa presença. Jesus tinha prometido que haveria de enviar o Consolador quando ele fosse embora. É tão provável que se vocês leram o livro de vocês vão ver aqui a operação do Espírito Santo. Qual foi a promessa, como ele foi derramado, qual foi a ação dele na vida dos crentes. E na nossa vida tem que ser da mesma maneira. É necessário que nós vivamos uma vida
de acordo com a vontade de Deus, dentro dos princípios bíblicos, dentro da vontade do Espírito Santo. Aqui na letra B nos fala assim, a palavra Pentecoste significa 50 dias, a festa do Pentecoste era realizada 50 dias após a festa da Páscoa. Então, o dia de Pentecostes era uma festa que durava 50 dias. Isso depois da festa da Páscoa. Jesus ressuscita no dia da Páscoa e passou 40 dias ensinando os seus discípulos. Depois foi elevado ao céu. E os discípulos esperaram ainda mais 10 dias, conforme Jesus tinha falado para eles. Então nós vemos, meus irmãos, que é necessário que nós esperemos com paciência no Senhor, esperando a vontade de Deus, que essa vontade, sem sombra de dúvida, será realizada na nossa vida. Nós temos que ter a dependência do Espírito Santo. Nós precisamos viver o Espírito Santo dentro de nós, porque quando nós aceitamos a Cristo, nós fomos selados com esse Espírito. E esse Espírito é aquele que intercede por nós, é aquele que nos ajuda, que nos orienta, que nos dá graça, nos dá força, nos dá ânimo para continuar a nossa caminhada. Então, seguindo aqui um pouco no livro, diz assim ainda, o Espírito Santo desceu, em Atos 2, versículo 1 a 4. Essa descida foi uma descida maravilhosa, que se vocês leram o livro, vocês viram como foi a operação do Espírito Santo na vida dos discípulos e de todos aqueles que estavam aguardando a promessa que Deus tinha prometido. Então eles tinham que esperar. Os discípulos receberam a promessa de poder, que eles seriam revestidos de poder para poder pregar o Evangelho. Eles precisavam do poder do Espírito Santo. Os discípulos esperavam unidos, quer dizer, eles estavam unidos em oração, meditando na palavra de Deus, buscando a interpretação das Escrituras. Então significa que nós precisamos da mesma forma aprender com os ensinamentos de Jesus. Jesus orientou os seus discípulos, vocês precisam esperar, vocês precisam estar unidos, porque há de vir o poder do Espírito Santo para capacitar a cada um de vocês. Vamos ler aqui na página 65 os resultados do Pentecostes. Os discípulos se tornaram novos homens, adquirindo novos ânimos, uma nova coragem. Antes da vinda do Espírito Santo, eles eram assim, medrosos. Está escrito em João 20, versículo 19. Pedro negou a Jesus. Voltaram para a sua vida velha. Então, os irmãos veem que os discípulos, quando eles não tinham recebido ainda a promessa do Espírito Santo, o Espírito Santo não tinha entrado ainda neles com o poder para capacitá-lo, eles voltaram à sua vida de pescadores, porque eles entendiam que o mestre tinha ido embora, e agora o que eles iam fazer? Jesus já não estava mais com eles. Mas aí há algo importante que nós não devemos esquecer, meus irmãos. Jesus tinha prometido que era para eles esperar, que era para eles continuar em Jerusalém, até que do alto fosse revestido. Mas o ser humano, como sempre, ele desacredita muitas das vezes daquilo que Deus tem para a vida dele. Mas, de repente, os discípulos estavam pescando, e de repente quem que aparece? Aquele homem que tinha prometido que ele haveria de enviar o Consolador. Jesus agora manda que eles lancem a rede e pesquem os peixes. Então os discípulos entenderam que eles tinham que estar esperando todas aquelas ordens que Jesus tinha dado para eles. Mas eles, como homens que nem nós, falhos, fracos, e que dependemos da presença de Deus, eles voltaram para a sua vida cotidiana. Mas Jesus disse, eu falei para vocês que haveria de enviar o Espírito Santo, e vocês não ficariam sozinhos. Aqui diz assim, agora com a vinda do Espírito Santo, a vida deles foi transformada, foram capacitados para continuar a mensagem da língua do povo. Então nós vemos aqui que Jesus
com a descida do Espírito Santo, dá capacidade para os discípulos, dá ânimo para os discípulos, dá coragem para os discípulos continuar pregando a mensagem que tinha sido direcionada para eles. Não era para continuar pescando, mas sim pescando almas para o reino de Deus. Meus irmãos, eu queria dizer a vocês uma coisa. Leia esse livro. Não deixe de ler, porque tem coisas maravilhosas que nós precisamos aprender com essas lições. Jesus deu todas as lições para os discípulos. Mesmo assim, os discípulos falharam, porque eles entendiam que o mestre foi embora. O que nós vamos fazer? E muitas das vezes nós agimos da mesma maneira. Quando nós buscamos uma coisa e as coisas não acontecem, nós entendemos que parece que Deus não responde mais às nossas orações. Mas quero dizer para você nessa noite que Deus jamais esquecerá de você. Simplesmente você precisa esperar a hora de Deus, que o Espírito Santo vai descer e ele vai te capacitar, vai te usar, vai te dar sabedoria, vai te dar graça, vai te dar poder, e nós vamos fazer a obra do Senhor. Aqui fala da fundação da igreja, na letra D, da página 65. A igreja nasceu no dia de Pentecostes, foi inaugurada com a vinda do Espírito Santo. Está em Atos 2, versículo 1 a 4. Então nós vemos que a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, muita gente reunida de todas as nações. Então o Espírito Santo vem e se apodera de todos aqueles que estavam ali. Então, para que nós entendamos, nós não conseguimos fazer nada se não for o Espírito Santo nos guiando, nos dando direção, nos dando coragem, nos dando ânimo, nos dando força para continuar a jornada. Vivemos um momento difícil nos dias de hoje em todas as nações. Nós vemos que a pandemia está se alastrando, mas nós temos que continuar confiando em Deus, buscando a Deus, porque agora não há desculpa para dizer que não tem tempo de ler a Bíblia, que não tem tempo de ler as 20 lições desse livro que é tão maravilhosa. São coisas maravilhosas para nós, meus irmãos. É necessário que eu e você tenhamos este prazer de buscar as coisas de Deus, de aprender de Deus, de aprender do Espírito Santo, porque Ele é o nosso agente, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso companheiro, Ele é o nosso ajudador, é Ele que nos orienta, é Ele que nos capacita para fazermos todas as coisas aqui na terra. Então, não tem como viver sem o Espírito Santo. Uma pessoa que vive sem o Espírito Santo, ele é uma pessoa morta, sem vida, sem ânimo, sem coragem, sem vontade de vencer. Porque é o Espírito Santo que nos motiva e nos dá coragem para continuar servindo a Deus dia após dia. Aqui fala também na letra E, o Espírito Santo representante de Cristo. Foi ele entregou toda a administração e direção da igreja até a volta de Cristo. O próprio final do Consolador é o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. E a sua direção é concedida nos seguintes aspectos da vida da igreja: administração, pregação e testemunho. Então, o Espírito Santo tem uma missão. A missão que foi delegada para o Espírito Santo foi de preparar a igreja, porque esse corpo que somos nós, que é o corpo que faz parte de Cristo, tem que estar preparado. Então o Espírito Santo, ele geme com gemido inexprimível para nos guiar dentro do propósito da vontade de Deus. É preciso que nós tenhamos dentro de nós esse desejo de buscar a presença de Deus, sentirmos apaixonados pelo Espírito Santo, ter esse prazer de orarmos e pedirmos: me ajuda, Espírito Santo, porque eu dependo da sua presença, a minha vida sem a sua presença não faz sentido. Meus irmãos, aqui também fala a pregação e o testemunho. Era o Espírito Santo quem dava coragem para os crentes e testemunharem, apesar da circunstância. Exemplo, Pedro e João, a igreja, Paulo, e também mesmo o Espírito
que dá a palavra e traz à mente a passagem bíblica. Então é o Espírito Santo que nos lembra. Quando você ler um texto e você não se lembra a hora de falar, então o Espírito Santo te faz lembrar. O Espírito Santo vai te orientar que você leu aquela passagem. Não é você não ler a passagem e você querer que o Espírito Santo te lembre aquilo que você não leu. Então não, é necessário que nós estudamos a palavra, que nós meditemos na palavra. A nossa mente ela é falha, mas quando nós não conseguimos gravar, o Espírito Santo vai lá e nos diz, olha, você leu em tal lugar assim, assim. Então nós nos lembramos daquela mensagem que nós lemos. Então é necessário que você tenha prazer em buscar as coisas de Deus, tenha prazer em se ocupar buscando o conhecimento de Deus. E para aprendermos e termos conhecimento de Deus, é necessário estudar as Escrituras, buscar as Escrituras, porque ela tem tudo que nós precisamos. Ela tem todo o conceito para a vida cristã. Ela é o modelo da nossa vida. A Bíblia tem que ser a nossa companheira do dia a dia. Você não pode se apartar da Bíblia. Você tem que ter esse desejo de meditar nela dia e noite, igual Deus falou para Josué. Medita nessa palavra dia e noite, não se aparte de você. Porque se você fazer isto, eu serei com você. E você será um vencedor em Cristo Jesus. É quando a pessoa aceita Cristo. A partir daquele momento, o Espírito Santo começa a operar em sua vida, dando continuidade ao primeiro trabalho, que foi convencer o homem do pecado. Então, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, Ele nos aceitou e nos recebeu como filho. Agora nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós agora temos o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito agora mora dentro de mim e de você. Você vê que quando nós aceitamos a Cristo, nós queremos ter uma vida diferente. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que começa a trabalhar, começa a modelar a nossa vida, começa a mostrar para nós qual é o padrão que Deus quer que nós vivamos aqui na terra. Então, a operação que o Espírito Santo realiza na vida de todos os crentes são novo nascimento ou regeneração. Os irmãos lembram que nós falamos dessa passagem lá quando falava do batismo, onde a Esther comentou de um novo nascimento, que é necessário quando vocês iam se batizar. Nós demos essa aula e falamos do novo nascimento, da regeneração, que é necessário nós termos essa vida, de uma vida nova, uma vida transformada. Quando você nasce de novo, você é regenerado. Agora o Espírito Santo vem e habita dentro de você, te guiando, te mostrando por onde você deve seguir. Então é por isso que nós precisamos deixar que essa palavra seja aplicada dentro do nosso coração, para que nós tenhamos uma vida que agrada aos planos de Deus. Quando a Bíblia diz que nós precisamos vivermos uma vida de acordo com a palavra de Deus, porque se nós vivemos fora desse caminho, dessa palavra, nós não vamos agradar a Deus, não vamos agradar ao Filho e muito menos agradar ao Espírito Santo. Aqui ainda fala na continuação da letra B, o batismo do Espírito Santo, o selo do Espírito. Tem as referências, que eu não vou ler, os irmãos podem ler as referências, mas leia, meus irmãos, procure, pegue a Bíblia, aproveite esse momento que você está em casa, que você não pode sair na rua, ir para shopping. Então estude em casa, se prepare. Deus pode chamar você para uma obra, então você tem que estar preparado. Eu tenho que estar preparado. Nós temos que estar preparados para fazer a vontade de Deus. Então diz assim, olha, selo, fala de propriedade. O Espírito Santo, habitando no crente, é a prova que ele pertence a Deus. Mesmo os crentes que ainda não foram revestidos do poder do Espírito Santo, são habitados por ele. Então nós vemos aqui que nós fomos selados com o Espírito Santo. Nós recebemos essa promessa. Hoje nós somos propriedade do Espírito Santo. Nós somos propriedade do Pai. Nós somos propriedade do Filho. Por isso que você não pode, eu não posso viver uma vida conforme eu queira. Não,
Eu tenho que viver a vida que agrada a Deus, a vida que agrada ao Espírito Santo. Então eu tenho que descobrir. Como que eu descubro como agradar a Deus? Estudando as Escrituras, lendo a Bíblia, comendo a Bíblia, tendo prazer nela dia e noite, buscando ela, porque ela vai te orientar. O Espírito Santo vai te mostrar por onde você deve seguir e qual é o caminho que Deus quer que nós sigamos. Então, você foi selado. Você agora é propriedade do Espírito Santo. Ele habita em você, Ele está com você, Ele orienta você. Então, tenha prazer em fazer a sua vontade. Não faça mais aquilo que você acha que é o melhor. Busque direção do Espírito Santo. Peça a Ele ajuda, porque Ele está dentro de você para te orientar. Continuando ainda, na letra C. Mesmo os crentes carnais são habitados pelo Espírito Santo. Só que tais crentes não podem agradar a Deus. Quando nós vivemos uma vida que agrada ao Espírito Santo, Deus, sem sombra de dúvida, vai nos guiar de que maneira é necessário vivermos. Meus irmãos, nós estamos a cada dia, muitas das vezes, preocupados. O que será que vai acontecer com essa pandemia? Nós temos que ter a confiança em Deus. Nós temos que acreditar que nós somos guardados, nós somos protegidos por Deus. É claro que precisamos fazer a nossa parte, cuidando para que nós não venhamos a cair nesse laço dessa enfermidade cruel que tem matado tantas pessoas. Mas que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos guarde e nos proteja de todos esses males. Então eu queria continuar aqui falando desse Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, gostaria de ler esse versículo com os irmãos, para nós vermos o que fala nesse versículo. É um versículo que fala poderosamente. Atos 1, versículo 8 diz assim: como então cada um de nós ouve falar em nossas próprias línguas materna. Então o Espírito Santo, quando ele desceu, ele começou a falar, usar os discípulos ali, e os discípulos falavam na língua do povo, que o povo entendia na sua língua materna. É tanto que se você ver o texto, existia tantas pessoas, tantas nações que estavam ali, e ele dizia: como é que pode? Esses homens não são galileus? Como é que ele pode falar a nossa língua? Mas aí é onde entra, meus irmãos, o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo usava os discípulos ali naquele momento para transmitir a mensagem do Evangelho, para que aquelas pessoas fossem alcançadas e conhecessem realmente quem era o Filho de Deus e quem era esse Jesus Nazareno que os discípulos pregavam. Então, por isso que eles entendiam na sua língua materna a palavra que os discípulos transmitiam naquele dia de Pentecoste, aonde foram todos cheios do Espírito Santo. Então, falar do Espírito Santo, meus irmãos, é falar de uma pessoa, da terceira pessoa da Trindade. Por mais palavras que você tenha de expressar a grandeza do Espírito Santo, suas palavras não atingem, as minhas palavras não atingem o lugar ideal do Espírito Santo. Mas nós precisamos pedir graça a Deus, que Deus nos ajude e que nós possamos ser obedientes à sua palavra, obedecer os seus mandamentos, guardar os mandamentos de Deus, guardar esta graça maravilhosa que foi nos dada através da morte de Cristo, e guardar essa promessa que foi prometida, que Ele enviaria o Consolador, e esse Consolador estaria para sempre conosco até a volta do Senhor Jesus. Sabemos que Ele está próximo a voltar, Ele vem buscar a sua igreja. Por isso que o Espírito Santo, Ele geme com gemido inexprimível para nos orientar, para que nós não caiamos no laço do inimigo, para que nós não nos perdamos de vista nesse mundo cruel.
e que nós tenhamos o prazer de obedecer os mandamentos de Deus. Então o Espírito Santo é Ele que está conosco, é Ele que nos revela a palavra que vai ser pregada, é Ele que usa a minha e a sua boca para falarmos as coisas de Deus. Porque quando você se ocupa nas coisas de Deus, simplesmente você vai transmitir as coisas de Deus. Quando você começa a agradar a Deus, agradar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a sua vida só tem coisas do céu. Você só vai falar das coisas de Deus, porque sua vida está cheia das coisas de Deus. Eu lembro que a Esther chegou a comentar sobre essa passagem. Quando a sua mente, quando você fala de Deus, quando você busca Deus, quando você se dedica a sentir essa presença, na sua vida só vai ter as coisas de Deus. As coisas do mundo não vai fazer parte da sua vida. Por isso que Jesus falou: Pai, eu te peço que não aparte eles do mundo, mas livre ele do mal. Livre ele das coisas do mundo. Não peço que tires do mundo, mas que o Pai guarde ele no dia do mal, no dia da tentação. Então você, quando é tentado, você quando é perseguido, você tem um agente que está com você. O Espírito Santo vai te guiar. O Espírito Santo vai te ajudar. É Ele o nosso amigo. É Ele o nosso companheiro. É Ele o nosso ajudador. É Ele que nos dá graça para continuar levantando e andando e glorificando a Deus. Aqui ainda fala, o Espírito Santo, quem dá poder ao crente, capacitando para a pregação da palavra. É o Espírito Santo quem capacita. É o Espírito Santo quem dá entendimento. É o Espírito Santo quem revela a palavra que já foi revelada através das Escrituras. É Ele que vai abrir a sua boca e vai colocar as palavras que hão de ser pregadas, as palavras que hão de ser pronunciadas. É o Espírito Santo agora como agente de Deus. Aquele que selou você, aquele que está dentro de você, vai orientar você a fazer as coisas de Deus. Então tenha prazer em buscar a presença de Deus. Tenha prazer em buscar o Espírito Santo. Aqui ainda fala, na letras E, a plenitude do Espírito Santo está em Efésios 5,18. Fala dos frutos do Espírito Santo. Não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então se encha, meu irmão, se encha dessa presença. Quando você é um bom marido, quando você é um bom filho, quando você é uma boa esposa, você está cheio desse Espírito. Porque esses são o fruto do Espírito Santo. São bondade, são paz, são amor. Quando você ama, você tem um fruto do Espírito Santo. Quando você perdoa, você tem o fruto do Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo quer esse templo limpo, adornado, para que ele venha morar e usar a nossa vida. Então, tenha prazer em sentir esse desejo de ler a palavra de Deus. Está aqui em Gálatas, no capítulo 5, vai falar todos esses frutos do Espírito Santo. Também os dons do Espírito Santo. Eu sei que muitas pessoas, muitos de nós, desejamos os dons do Espírito Santo. Porque ter o Espírito Santo é uma coisa, e ter os dons do Espírito Santo é outra coisa. Nem todas as pessoas vão ter o dom do Espírito Santo. De repente você quer os 9 dons do Espírito Santo. Mas Deus sabe que você não precisa dos 9 dons. Deus vai usar você muitas das vezes em um dom só. Vai ser uma bênção. Porque Deus sabe de que maneira vai usar a nossa vida com o dom espiritual. Às vezes Deus vai usar você no dom da palavra, no dom do ensinamento, no dom de aconselhamento. Então Deus sabe de que maneira, o que é melhor para a obra dele, o que é melhor para usar você. De repente nós queremos todos os dons, achando que se tiver os 9 dons, vai ser uma bênção. E não é assim que funciona. Muitas das vezes você vai buscar o dom da palavra, Deus vai te dar o dom da ciência. Muitas vezes você quer o dom da sabedoria, Deus vai te dar o dom da paciência. E assim, meus irmãos, a obra de Deus é dessa maneira.
É necessário que nós vivemos uma vida pura perante Deus, que nós vivamos esse momento de dificuldade, mas que nós tenhamos prazer em servir ao Senhor, porque tenho certeza que em breve nós estaremos de volta, unidos, juntos, cultuando a Deus. Eu espero que na volta à igreja nós valorizemos mais os cultos, de buscar a Deus, de participar mais da obra de Deus, de buscar mais a presença de Deus, de sentir a necessidade de estarmos envolvidos um com o outro, porque agora nós não podemos estar presencialmente, mas nós estamos em oração um pelo outro. Tenho certeza que cada um dos irmãos ora um pelo outro, e esta é a maneira da qual nós podemos agora nos comunicar, através da oração, intercedendo um pelo outro, pedindo ao Espírito Santo que ajude a cada um dos irmãos, a cada um aluno do DINC, a cada um participante do DINC, que vocês sejam cheios do Espírito Santo, que vocês tenham a morada do Espírito Santo, que vocês abram o coração de vocês para a morada do Espírito Santo. Não deixe essa presença sair de você. Olha quando Davi, no Salmo 51, que ele fala para Deus: Deus, não retira de mim o teu Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo é tudo na vida do crente. O crente sem o Espírito Santo, ele não vive muito tempo. A vida dele é uma vida fracassada, vida sem poder, vida sem coragem. É um crente anêmico, porque não tem a presença do Espírito Santo. Mas que nós possamos ser revestidos, ser renovados, ser transbordado pelo poder da presença do Espírito Santo, e que Deus use a cada um de vocês, que vocês abram o coração para buscar a presença de Deus e meditar na sua palavra dia e noite. Estude mesmo a Bíblia. Nós vamos estar sempre falando, meus irmãos, estude a Bíblia, busque a palavra de Deus, busque a presença de Deus, que você vai ser, sem sombra de dúvida, abençoado. O Espírito Santo, ele faz morada dentro de nós. Não podemos deixar que esse Espírito Santo fuja da nossa vida. Temos que deixar ele morar dentro de nós, porque é ele quem nos ajuda, é ele quem nos acorda, é ele que nos dá coragem para trabalhar. Não podemos ficar sem o Espírito Santo. Aqui na letra 6, na letra 9, que fala da santificação, o mesmo Espírito que iniciou a obra de santificação no crente, no momento da sua conversão, o poderoso para aperfeiçoá-lo, quando o homem aceita Cristo, ele o coloca na posição de santo diante de Deus. Olha que maravilha! Quando você aceitou a Cristo, o Espírito Santo teve a missão de santificar a nossa vida, nos ajudar a nós sermos santificados, para que nós possamos estar ali juntinho com o Pai, ali do lado do Pai, porque o Pai está conosco, nos ajudando a caminhar. Então tenha em mente, é necessário viver uma vida de santificação, de regeneração, uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Quero, já para finalizar, aqui ainda fala assim, na ascensão do Espírito Santo. Assim como Cristo voltou para o Pai, após cumprir sua missão na terra, o trabalho do Espírito Santo estará encerrando quando o desfecho da presente dispensação, iniciada com a vinda de Jesus, onde o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, fará ressuscitar todos os mortos em Cristo. No abrir e fechar de olho, seremos como o Senhor, revestido de corpos celestiais e glorificado. Então, meus irmãos, que maravilha! Nós vamos ter um corpo glorificado, vamos ter um corpo transformado e vamos morar junto do Pai. Tenha prazer em fazer a vontade dele, que o seu corpo, que o meu corpo seja plenamente a plenitude e o templo do Espírito Santo. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês e que até a próxima aula, que nós possamos a cada dia buscar a presença do Espírito. Digo para vocês, não se afaste do Espírito Santo, deixe ele guiar você, deixe ele morar em você e não se afaste da presença de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe.
a cada um de vocês e até a próxima aula, em nome de Jesus.